Então, a gente vai começar aqui. Primeiro, eu quero dizer que 1 João vai parecer que a gente está falando da mesma coisa toda semana. Porque João é um livro de vocabulário limitado, né? João escolhe limitar o seu vocabulário, escolhe alguns temas muito específicos para falar com a gente. E, de certa forma, pode parecer, sim, repetitivo, pode, para algumas pessoas, soar cansativo. Mas, ao invés disso, eu queria que a gente olhasse para João, para essa carta aqui de 1 João, com esse olhar de, nossa, que cuidadoso que João foi escrevendo isso, né? Porque ele estava assim, empenhado em nos fazer entender essa mensagem, entender essas coisas. E eu fico pensando, né, que ele usa muito filhinhos nesse livro todo. E aí eu lembro de pai e mãe, né? Filhinhos. E assim, quem é pai e mãe, quem está com criança sabe. Repetir é a nossa missão de vida. É todo dia. É todo momento. A gente repete, e a gente repete, e a gente repete, porque faz parte do nosso trabalho. E aqui João está nessa, ele está repetindo. E eu percebo que ele tenta falar a mesma coisa de outro jeito, porque eu vejo que é um esforço dele de se fazer entender. É tipo, se vocês não vão entender desse jeito, eu vou tentar explicar desse outro jeito. E, às vezes, eu faço isso com os adolescentes. E aí eu sempre pergunto, faz sentido? Às vezes eu sinto que João está meio assim. Então, a gente vai começar do primeiro bloco, que vai do versículo 11 ao versículo 15, beleza? Então, acompanhem comigo, a gente está na NVI aqui. João começa assim. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino permanece à vida eterna. Então, a gente começa aqui com João relembrando, né, uma mensagem que vocês já ouviram. Uma mensagem que vocês ouviram desde o princípio. E que mensagem é essa? Que devemos amar uns aos outros. Essa é uma palavra, né, que João está ecoando, está falando, lá de João 13, 34 a 35. Que Jesus fala isso para os discípulos, né? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, por que a gente deve amar uns aos outros? Está muito claro aqui nesse texto. Porque o nosso amor uns pelos outros, ele provará ao mundo que somos discípulos de Jesus. Ele é a testemunha, ele testemunha sobre quem nós somos, o nosso amor. E enquanto eu estudava, teve uma citação aqui do Dever, do Mark Dever, do 9 Marcas. É um monte de livrinho bem curtinho sobre vários temas. E no livro sobre discipulado, ele fala assim: amar a Deus é fundamental para amar o próximo. E o amor a Deus deve se expressar no amor ao próximo, que completa o dever de amar. O amor de Deus para conosco inicia uma reação em cadeia. Ele nos ama, então nós os amamos. Então amamos outras pessoas. João resume tudo isso como nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Mas eu achei muito curiosa essa ideia que ele traz de reação em cadeia. A ideia de que Deus nos ama e a partir desse amor de Deus, nós podemos amar a Ele e aí por causa disso, nós podemos amar as outras pessoas. Nós podemos multiplicar esse amor, nós podemos entregar esse amor às outras pessoas. E sobre amor em geral, eu sempre brincava falando assim: nossa, Deus manda amar porque amar é muito difícil, né? É tão difícil amar as pessoas que Deus até põe um mandamento. E aí eu estava pensando em falar isso, e daí conversando com o Matt, né, que a gente fica trocando ideia quando a gente está preparando um ensino, ele falou assim: não, na verdade, todo mundo ama alguma coisa. É fácil amar. Tanto que no texto que eu falei, que eu preguei, ainda falou assim para mim, falou assim, fala sobre amar o mundo, deixar de amar o mundo e as coisas do mundo. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Acho que eu vou ter que dar uma adaptada aqui. E aí a gente ficou refletindo sobre como esse mandamento de amar não é sobre o ato do amor,
mas é sobre a que ou quem esse amor é entregue. Esse amor é derramado, né? Direcionado para que lugar esse amor é direcionado. Então, inclusive, Jesus fala, não ame o mundo. Todo mundo ama alguma coisa. Mas será que a gente está amando a coisa certa? Por isso que Deus diz, ame a mim em primeiro lugar e ame ao próximo. E é curioso também a gente pensar que Jesus mandar a gente amar uns aos outros é também porque a gente, na essência de ser comunidade e na essência de sermos irmãos, é um monte de gente pecadora e super diferente. Então é um desafio realmente. Porque é fácil a gente amar quem a gente gosta, quem tem o mesmo gosto que a gente, quem minimamente se parece com a gente. Mas assim, quem é diferente, quem não tem o mesmo gosto que você, ou que às vezes é uma pessoa mais complicada, né, que é mais difícil de socializar, cara, é um desafio. E esse é o desafio da gente como comunidade aqui. Sem contar uma comunidade de pecadores, que é o pressuposto principal do que a gente está fazendo aqui, né? Somos todos pecadores. A gente vai errar um contra o outro. A gente vai fazer algo que vai incomodar, que vai ferir e que vai trazer algum desconforto. Mas o desafio é, apesar disso, nós amarmos uns aos outros. E aí, nessa ideia, João traz o exemplo de Caim e Abel. Ele fala no 12 assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Para quem não conhece Caim, Caim era um dos filhos de Adão e Eva. O seu irmão se chamava Abel. Eles saíram do Jardim do Éden depois de terem pecado. E essa é uma das primeiras histórias que a gente tem ali no Gênesis, a história de Caim e Abel. O que acontece nessa história? Caim e Abel vão oferecer ofertas ao Senhor. E diz que Abel ofertou uma porção melhor, mas o Senhor aceitou só a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E nesse processo de o Caim ter oferecido a oferta e não ter sido aceita pelo Senhor, o Caim fala que ele se enfurece, que ele fica transtornado, ele fica muito bravo. Inclusive, o Senhor, aqui em Gênesis, pergunta, por que você está tão furioso? Por que está tão atormentado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. Aí Deus continua aqui dando um alerta para Caim. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. No texto aqui de João, fala que Caim pertencia ao maligno e, por causa disso, matou o próprio irmão. Esse pertencia, no original, ele tem a ideia de influência. Então, está dizendo que Caim foi levado, foi influenciado pelo maligno, foi influenciado pelo mal. E, por causa disso, Caim permitiu que esse pecado que estava à porta batendo, que estava à espera para controlá-lo, realmente o controlasse e o dominasse, a ponto dele matar o seu irmão. E por que ele diz aqui, né? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de obras más e obras justas. Lá em Tiago 1, do 14 ao 15, fala assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nesse caso, a morte aqui, ele está falando da morte espiritual, mas, no caso de Caim e Abel, foi uma morte física mesmo, né? Não foi só uma morte espiritual. Caim permitiu que o pecado, que o desejo mal dele se tornasse fosse expresso e matou o irmão dele, né? E eu imagino que provavelmente é isso que aconteceu mesmo, né? Caim se enfurece, fica transtornado. Então eu imagino que provavelmente ele sentiu ciúmes do irmão, ele sentiu inveja do irmão, e por isso ele se enfureceu e ficou atormentado. E ele podia ter parado por aqui, porque o Senhor está dando um alerta para Caim. Então, de certa forma, se tem um alerta é porque ele tinha escolha ali naquele momento. Mas ele escolheu seguir os desejos da sua natureza pecaminosa e matou o irmão dele. Em Gálatas 4, a gente encontra uma lista das obras da nossa natureza humana, em contraste com o fruto que o Espírito Santo produz em nós.
o que a gente poderia considerar de obras justas, né? Do que é bom. Eu não vou ler o versículo todo, mas se a gente... Opa! Gálatas 4, 22. Mas ali a gente pode ver uma lista de desejos da nossa natureza humana que resultam em coisas muito claras, que são imoralidade sexual, hostilidade... É no próximo, eu acho. 23, então. Ué? Eu pus errado? Bom, vocês sabem que versículo que eu estou falando, né, pessoal? Perdão. Mas nessa lista ali a gente tem hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, divisões, inveja. Então, assim, a partir de Gálatas, claramente Caim estava movido pelos seus desejos. Né? Nessa lista de desejos humanos, da nossa natureza humana, né? E que resultam em coisas más, que são essas coisas aqui que estão citadas. São essas obras. E o Espírito produz o fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a gente pode ver coisas, o que seria o instinto da nossa natureza humana, que a nossa natureza humana produz, versus o que o Espírito produz em nós. E aí, em Hebreus, né, contrapondo aqui, finalizando aqui, falando que as obras de Abel, né, fala, porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. O que seria essa obra justa, né, de Abel? Em Hebreus 11, 4, a gente tem uma explicação disso. Fala assim, pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Então, aqui fica muito claro que o que torna a oferta de Abel justa não foi necessariamente o que ele fez, mas o coração dele enquanto ele fazia. Ele fez por fé. Então, ele foi declarado justo pela sua fé. E nós também somos declarados justos pela nossa fé. Abel, de certa forma, colocou a sua confiança no Senhor, ali naquele sacrifício. Talvez, naquele momento ali, o que aconteceu foi Abel entendia que aquele sacrifício era importante e reconhecia a importância dele. Diferente de Caim, que talvez fez de qualquer jeito, sem entender o que aquilo realmente representava. Mas aqui fala que é pela fé. Não foi a obra em si, a entrega em si, mas o coração com o qual Abel entregou essa oferta ao Senhor. Continuando, no 13 fala, não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. E eu gosto muito desse não se admirem, que é meio tipo, gente, não fiquem surpresos, vai acontecer. Né? E esse odeia, no original, a ideia, são duas ideias que esse termo quer falar, né? O odiar, que seria a ideia de perseguir, a ideia de tratar alguém injustamente ou cruelmente por um longo período de tempo, persistentemente. Então, é uma crueldade, é um tratar mal assim, persistente. É um bullying mesmo. É um bullying. Né? Eu acho que hoje a gente poderia usar essa palavra. E o maltratar, que é o ato de tratar alguém mal, especialmente sendo violento ou não cuidando dessa pessoa. Né? É um exercício de afastar mesmo, de tratar com desdém, com repulsa, talvez. E o David Guzik, no seu comentário sobre esse trecho de 1 João, eu achei muito interessante, porque ele fala assim, não devemos ficar surpresos quando o mundo nos odeia, mas devemos ficar surpresos quando há ódio entre o corpo de Cristo. Quando a gente faz bullying contra o irmão, no sentido de, talvez, persistentemente agir com maldade, ou agir com repulsa, ou agir mal com essas pessoas que estão aqui entre nós, ou tratando mal. E o maltratar tem ainda uma outra camada, né, que é não cuidar dessa pessoa. Então, será que a gente tem tratado os nossos irmãos do jeito devido aqui? Né? E eu acho que é isso que deve nos surpreender, é isso que deve nos chocar, né? Porque eu acho que a ideia do não se admirem, não se fiquem surpresos, é isso, né? De se chocar de certa forma, né? E aí no 14 ele continua. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Como eu falei, João é bem assim direitinho, né? Ele fala, se acontece isso, acontece tal coisa, se não acontece, acontece tal coisa, né? Ele tenta ser bem lógico em alguns momentos. Nós sabemos, quer dizer o quê?
que nós temos convicção de alguma coisa. Então, nós temos certeza que a gente passou da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos aqui é uma evidência tangível do nosso novo nascimento, do nosso renascimento em Cristo. É uma forma que a gente consegue visualizar. Posso dizer até tocar, né? Quando a gente está falando em amar uns aos outros, também envolve o abraço, o cuidado, o consolo, que de muitas maneiras é uma questão física. Então aqui está falando que nós temos agora, a gente pode ter essa convicção, que crer, né? Nós podemos crer que passamos da morte da vida, porque nós temos uma evidência tangível disso. Então aquele que tinha instinto de viver só, que tinha instinto de buscar os seus próprios prazeres, que tinha um instinto de fazer aquilo que é bom só para si, ele passa a olhar para o seu irmão. Ele passa a viver em grupo. Ele passa a amar o que é diferente. E se a gente pensar que não é só isso, porque ele usa o termo irmãos. E irmãos quer dizer que agora a gente faz parte de uma família. A gente é irmão. E se somos irmãos, é porque também nascemos. Quando a gente renasce, a gente passa a habitar na família de Deus. Nessa família grandona que Deus está desejando para si. E agora a gente tem um pai que a gente pode chamar de nosso. É nosso pai. É esse pai que é de todo mundo. Todo mundo aqui, a gente compartilha esse mesmo pai. E nós sabemos que o Senhor deseja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então também é esse o nosso convite, né? E aí, concluindo, né, esse trecho, ele fala: quem não ama, permanece na morte. Bem simples. Então, quem ama se torna, né, uma evidência de que passamos da morte espiritual para a vida espiritual, uma vida com Jesus. E quem não ama, né, no sentido desse amor como Jesus, né, como o Senhor ama, não qualquer amor, a gente vai ver um pouco mais para frente, permanece nessa morte espiritual, permanece na escuridão. E aí, a gente vai chegar no versículo 15. Que eu vou confessar para vocês que, quando eu vi o trecho que eu ia pregar, né, ensinar, eu falei: Jesus amado. Ótimo. Vou ter que falar de assassinato. Porque, assim, ele está tranquilo aqui. Né? Se a gente vê que o João está meio tranquilo aqui no que ele está falando. Né? Nossa, amem uns aos outros. Né? O mundo vai odiar vocês. E daí, de repente, ele escalona muito a conversa. Ele fala: quem odeia o seu irmão é assassino. Fica assim: ai, socorro. E aí ele termina, né? E vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Embora eu quisesse passar muito rápido por esse versículo, eu me senti desafiada a falar dele, porque daí eu lembrei de um livro muito maravilhoso, que eu li quando eu estava fazendo o meu curso livre de teologia, no Invisible College. No mês que a gente estudou ética bíblica, a gente leu um livro chamado A Lei da Perfeita Liberdade, que é sobre os 10 mandamentos. Cada capítulo ele fala sobre cada um dos mandamentos dos 10 mandamentos. E especificamente no capítulo do 6º mandamento, que é não matarás, minha cabeça explodiu, assim, tipo, eu falei: nossa, incrível a lógica que ele usa para fazer o ensino desse texto. E aí eu lembrei disso e eu achei que valeria a gente conversar sobre isso aqui um pouquinho. Sobre o mandamento de não matarás. Mas antes, eu queria explicar que o termo assassino aqui, nesse texto, ele é diferente do original, de quando a gente usa o termo matar, que a gente usou ali em cima, no texto de Caim ali, que Caim matou o seu irmão. O uso do matar e assassinar são usos diferentes. Então, matar ali, ele fala de uma questão intencional mesmo. Houve uma intenção de tirar a vida de alguém. Já essa palavra assassino aqui, ela é a palavra antropóctonos. Se é assim que fala? Não sei, pessoal, espero que esteja certo. Mas na Bíblia, esse termo é frequentemente usado no contexto das leis sobre mortes não intencionais. Ele distingue entre um assassino intencional e alguém que matou outra pessoa acidentalmente, ou sem intenção, ou premeditação maliciosa. No caso, acho, da nossa lei brasileira e na nossa realidade hoje, eu acho que a gente podia associar isso com um homicídio culposo. Tá? Que ocorre quando a morte é causada por negligência, imprudência ou imperícia, sem a intenção de matar. Homicídio culposo.
E eu achei curioso que nessa explicação do homicídio culposo é usada a palavra negligência. E aí eu fui pesquisar, né? O que seria o antônimo, o oposto de negligência? E no dicionário fala que é zelo, cuidado ou diligência, e transmite a ideia de atenção, responsabilidade e empenho na execução de algo. Então, é algo com realmente intenção de cuidado, de zelo, né? O que seria o antônimo de negligência. E aí, eu quero, junto com vocês, a gente olhar esse versículo aqui de quem odeia é assassino, à luz do 6º mandamento, que é o 6º mandamento, que é não matarás. Nesse livro, o autor chama Michael Horton. Ele explica no início dele que que a ideia dos 10 mandamentos, ela funciona tanto na esfera negativa quanto na esfera positiva. Vou explicar para vocês. Então, negativamente, quando a gente pensa no 6º mandamento, a gente entende que a gente não deve matar uma pessoa, seja por pensamento, palavra, gesto, fala, muito menos por ação. Mas a gente não pode pensar que só não executar essa ação de matar é suficiente. Então, esse mandamento, ele vem junto com uma posição nessa esfera positiva. Ele também traz uma ideia positiva, que é qual? Não só não matar, mas nós fazermos o bem. A gente fazer tudo ao nosso alcance para cuidar da saúde e do bem-estar do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso também fica muito claro quando Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, 21, ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, a gente vê, ao longo dos evangelhos, Jesus, com vários mandamentos, ele vai aprofundando esses mandamentos. Ele vai invertendo também essa ideia de não basta só deixar de fazer alguma coisa numa questão de regra, mas a ideia de promover as coisas que Deus gostaria de promover, né? As boas coisas, o bem que Deus deseja que a gente promova no mundo. No catecismo de Heidelberg, não sei. Alguém aqui que sabe? Mas aí vocês entenderam, né? Ele nos ensina que, ao proibir o assassinato, Deus pretende nos mostrar que ele detesta a raiz do assassinato, que é a inveja, o ódio, a raiva e o desejo de vingança. E que ele pode considerar tudo isso como um assassinato oculto, né? Então, não é necessariamente executar o assassinato, mas ele está rondando ali, de certa forma. E Lutero, no Catecismo Maior, vai além do que o Catecismo de Heidelberg e fala assim: esse mandamento é violado não apenas quando uma pessoa realmente pratica o mal, mas também quando deixa de fazer o bem ao seu próximo, ou, embora tenha a oportunidade, falha em prevenir, proteger e salvá-lo de sofrer o dano. Se despedes uma pessoa nua quando poderia cobri-la, a deixas congelar até a morte. Se vês uma pessoa faminta e não a alimenta, a deixas morrer de fome. Da mesma forma, se vês uma pessoa condenada à morte ou em perigo similar e não a salvas, embora tenha meios de fazê-lo, a matas. Não adiantará dizer que não contribuíste para a sua morte por palavras ou atos, porque tens retido teu amor dela e a tens roubado do serviço pelo qual a sua vida poderia ter sido salva. E eu achei de uma profundidade esse final dessa citação aqui de Lutero, porque essa ideia de reter o amor e de roubar o serviço quando a gente pode oferecer para as pessoas amor, e principalmente aos nossos irmãos, porque é esse contexto que João está falando aqui, é pesado. Eu achei pesado. A ideia de você escolher reter, de você escolher manter para si. Né? E aí o Horton, no livro, comenta assim: logo, desobedecemos ao 6º mandamento ao tolerar qualquer atitude que possa produzir dano ativo ou apatia passiva com respeito ao bem do nosso próximo.
Eu acho muito intenso isso daqui e eu não quero trazer peso para ninguém. Inclusive, mais para frente, vou trazer a alegria do Espírito Santo. Mas é sério. Né? A gente, na nossa convivência aqui, decidir em muitos momentos reter as coisas boas que o Senhor tem nos dado, né? Os recursos que Deus tem nos dado, o amor que o Senhor tem derramado sobre nós. E quando a gente pensa aqui em apatia passiva, né, que o Horton traz, eu lembrei muito dos serial killers, tá, gente? Porque um dos temas que eu tenho, assim, gosto muito, um dos meus hobbies, é assistir documentários de crimes. True crime, tá, gente? Sei lá, já devo ter zerado todos os documentários da Netflix, todos os podcasts no Spotify sobre isso, assim. Eu sou muito curiosa sobre essa questão humana mesmo. Tipo, o que leva a pessoa a fazer isso? Sou curiosa com essas coisas. Mas uma coisa que me lembrei é porque a maioria dos casos que eu já vi, tanto de psicopatia quanto dos serial killers... Serial killers. Porque uma das primeiras coisas é essa apatia mesmo. Essa apatia social, essa apatia do outro. Esse não pertencer a lugar nenhum. Esse não sentido, esse não sentimento com ninguém, assim. E começa a ter uma desconexão, uma alienação social mesmo dessa pessoa. Seja num sentido de se ver menor que os outros, é quase como não se ver como um humano, então fere o outro humano com um sentimento de ciúme, rejeição, etc., quanto, às vezes, se sentir muito superior aos outros. E isso leva a pessoa a se desconectar dos outros. Tipo assim, as pessoas... O outro passa a ser não humano, né? Então, curioso, assim, que é como se fosse um extremo, né, dessa ideia da apatia, né, da apatia passiva. É como eu estou pensando como a ideia do extremo, né, do assassinar, tipo, eu virar um psicopata, né? Mas começa nessas desconexões que a gente tem com as pessoas, né? Com esses relacionamentos que vão se desfazendo. E aqui a gente deve tentar experimentar dessa realidade de um relacionamento de Deus, assim, esse convite a ir além nos nossos relacionamentos, nessas nossas relações. E aí a gente vai para o versículo 16 até 18 aqui. Fala assim: desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Então é curioso, porque ele está construindo uma ideia de raciocínio aqui, né? Então ele começa a falar que a gente precisa amar uns aos outros e que quem odeia, né, quem persegue e rejeita seu irmão é como um assassino. E aí aqui meio que ele explica, tá, eu preciso amar o meu irmão, mas como que eu faço isso? Parece que é essa lógica que ele está chegando aqui. E ele responde, né, como? Usando o exemplo de Jesus. Então ele diz, Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É curioso a gente pensar que ambas as situações que a gente está falando têm a ver com morte, né? Então, o assassinato, o tirar a vida e o Jesus dando a sua vida por nós. Mas nesse caso, a vida de Jesus não é tirada. Jesus escolhe dar a sua vida, né? A vida de Jesus ela não foi tirada por ninguém, ele escolheu entregar a vida dele por nós. Então, da mesma forma, ele nos convida a gente dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E nesse caso aqui, a gente também está tentando definir o tipo de amor, o amor que a gente está falando aqui. E está muito claro que ele está usando o exemplo de Jesus. Então, o amor que a gente está usando de referência aqui é o amor de Jesus. Então, é um amor de entrega, é um amor de serviço, é um amor de autossacrifício, é um amor que é ativo, é um amor que se movimenta. Jesus não esperou, né? Deus não espera. Deus resolve a nossa situação entregando Jesus. E Jesus entrega a sua vida, ele dá a sua vida por nós, né? É uma ação. E aí ele vem aqui falando, né? Se alguém tiver recursos materiais e vir seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João está nos convidando a gente se preocupar genuinamente com a necessidade dos nossos irmãos, né? Nós temos resposta para a falta dos nossos irmãos.
eu fico pensando assim, quantos de nós aqui, né? Eu acho que um dos exemplos é, poxa, eu vim de uma família assim, que o casamento dos meus pais não era dos melhores. Mas eu aprendi muito sobre isso na comunidade, com as pessoas ao meu redor, né? Quantas pessoas aqui estão sozinhas aqui na nossa comunidade, vivem sozinhas aqui em Curitiba, ou vieram de fora, né, e estão sem família aqui na cidade. É para isso que a gente está aqui, né? Para amar uns aos outros e ser resposta para essas faltas, ser resposta para essas necessidades. Então, a ideia é de a gente não reter o bem, não reter os nossos recursos, né? E Jesus já nos chamava, né, nos chama a fazer isso pelo nosso próximo, quanto mais para esses que a gente chama de irmãos. E não sei se vocês já ouviram falar da Brené Brown. Ela tem um conceito que ela chama, que é a lacuna de valores. E eu acho que isso é um bom exemplo, uma boa prática para a gente pensar aqui nessa situação. Porque a ideia da Brené Brown, da lacuna de valores, é que o que a gente acredita, quais são os nossos valores e a nossa prática desses valores, elas precisam ter uma lacuna bem pequenininha entre elas. E eu acho que é um pouco disso que o João está falando aqui. Né? Se a gente diz que ama Deus, se a gente diz que é filho de Deus, se a gente deve amar os nossos irmãos, a gente precisa viver isso de verdade. Isso não pode, né, tá afastado. A gente tem que fazer o esforço máximo para que essa lacuna ela se feche. Óbvio, a gente está desse lado do caos, a gente está desse lado da eternidade aqui, gente. 100% não vai fechar. Mas eu acho que o nosso desafio é tentar diminuir essa lacuna do que a gente crê e do que a gente faz. Né, do que a gente crê e qual é o nosso testemunho público dessas coisas. Porque, no final, é disso que Jesus está falando. Né? Nós amamos os nossos irmãos e isso vai testemunhar, vai ser, né, para o mundo. E, seguindo aqui, no final ele termina, né? Filhinhos, com aquela palavra carinhosa de novo. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Então, novamente, João está nos chamando à ação e à verdade. É um convite para a gente viver verdadeiramente como filhos de Deus. Filhos que amam uns aos outros. Né? Agora, indo para os dois dos bloquinhos finais aqui, a gente vai fazer do 19 ao 22. Diz assim: desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Dessa forma, né, ele começa com desta forma. Que forma é essa? Amando uns aos outros, em ação e em verdade. E nós sabemos que somos de verdade porque nós temos a convicção de que somos filhos de Deus. Né? Porque nós temos amado, vivido nesse amor entre uns aos outros, né? Em ação e em verdade, por causa disso, nós podemos dizer que sabemos que somos de verdade. Porque nós temos convicção que somos filhos de Deus. E por termos essa convicção de que somos filhos de Deus, nós podemos tranquilizar o nosso coração. Nós estaremos em paz, convictos da nossa salvação diante dele, porque nós somos chamados filhos. Né? O Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. E aí, ele fala aqui do nosso coração. Né? Ele fala assim, eu no começo eu fiquei, gente, que confusão é essa, João, que você está fazendo aqui? Eu não estou te entendendo. Né? Que ele fala assim, se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mas se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. Eu fiquei, mas gente, parece que ele está falando a mesma coisa. E eu fiquei confusa aqui. Mas, no final, é isso mesmo que ele está falando. Ele está falando a mesma coisa. Né? Ele está dizendo aqui assim, se o nosso coração nos condenando ou não nos condenando, nós temos confiança diante de Deus. Porque nós cremos que Deus é maior e que ele está acima de todas as coisas. Nós cremos na soberania. Nós temos confiança de que Deus é maior e que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a minha leitura desse versículo aqui é que, independente do nosso coração, independente do que a gente está sentindo, né, para além dessa ideia da convicção, né, que essa certeza, quando a gente está balançado, quando o nosso coração tenta nos dizer outras coisas, nós temos confiança no Senhor. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos na soberania dele e nós não vamos ser levados pelos nossos sentimentos.
Então, nosso coração aplaudindo a gente ou não aplaudindo a gente, seja em que contexto for, nós confiamos em Deus. E depositamos a nossa confiança nele e na soberania dele. E aí nós vamos para o 22. E dele, de Deus, né, recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse versículo é muito perigoso se tirado de contexto, não é mesmo, pessoal? Porque parece que assim, que Deus vai fazer tudo o que a gente pede se a gente seguir a cartilha corretamente. Né? Se a gente tirar do contexto, parece isso. Mas se a gente inverter o começo, né, e o final do versículo, a gente poderia ir assim: porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, dele recebemos tudo o que pedimos. Não como uma barganha. Não é essa a ideia do versículo. Que a gente faz tudo certo e a gente segue tudo, faz o que agrada, então Deus dá o que a gente pede, qualquer coisa que a gente pede. Não é essa a ideia que João está trazendo aqui. A ideia é que a gente passa a pedir certas coisas. A gente vai receber o que a gente pede porque as coisas que nós pedimos estão de acordo com os mandamentos e com as coisas que agradam a Deus. Então, não é necessariamente o pedir, mas é porque nós vamos começar a nos alinhar a Deus. E nós vamos saber pedir. A nossa oração vai fazer bons pedidos. E por causa disso, Deus vai atender as nossas orações. Porque elas estão de acordo com a vontade dEle, com aquilo que agrada a Ele, com aquilo que Ele deseja para nós. De forma lógica, se eu obedeço à vontade de Deus e desejo fazer tudo o que lhe agrada, o que eu pedir estará de acordo com esses pressupostos. Não vai ser o contrário da vontade de Deus. Então é muito mais fácil, entre aspas, Deus dar o que a gente está pedindo, né? E eu achei curioso também porque isso reforça a ideia de que não é só fazer o não é só não fazer o que Deus não gosta, mas é fazer o que Deus gosta. Não é só deixar de fazer, não é uma atitude passiva, tipo, então já que eu não vou fazer certo, eu vou ficar quieta aqui, ó, que daí garante que eu não vou fazer nada errado. Não é passivo, mas é também a gente fazer e se mover em relação às coisas que Deus ama, em relação às coisas que agradam a Deus, em relação aos mandamentos, em obedecer esses mandamentos, né? Então, não é só deixar de fazer, não é uma coisa passiva realmente. De novo, fala desse movimento em direção ao Senhor. É um movimento de construir as coisas que Deus deseja ver. Né? Quando a gente pensa em Gênesis, a ideia é cultivar e guardar. Cultivar fala disso, de a gente cultivar as coisas de Deus, das coisas que Deus criou, das coisas que Deus deseja. Né? Não basta a gente só deixar que as coisas, né, não fazer as coisas erradas, porque isso também não está promovendo o bem. A gente não está fazendo a diferença no sentido de as coisas estão mudando também, de certa forma. Né? E também no nosso contexto entre nós, né? A gente agir aqui entre nós e a gente pensar em como promover esses nossos relacionamentos e construir essas nossas relações aqui, né? E aí, para fechar, a gente vai para os últimos 2 versículos, que é o 23 e o 24. E este é o seu mandamento, é o mandamento que Deus nos deu, que o Senhor nos deu, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Eu gosto desse encerramento aqui porque, como eu falei, no começo parece que... João está nos dando esse desafio de amarmos uns aos outros, ele está nos dando esse mandamento de amar uns aos outros e nos desafiando a fazer isso de verdade. Aí ele vem aqui e nos explica como a gente deve fazer isso, a partir do exemplo de Jesus. E aí, no final, me dá uma sensação de um ótimo encerramento. Porque, para alguns, pode soar pesado a gente pensar em tudo que eu falei, né? Tipo, eu não posso só matar, mas eu não posso nem odiar meu irmão, eu preciso promover o bem, e todas essas coisas. E se eu pensar em fazer isso tudo pelas minhas próprias mãos, a gente não vai conseguir, gente. Mas é a boa notícia que a gente tem nesse final aqui, que é o Espírito Santo que Ele nos deu. Né? Então, se a gente pensar novamente nessa construção de raciocínio que João está fazendo, ele está falando, olha, vocês vão ter que amar uns outros, né? Cuidado, porque se você odiar o seu irmão, você pode já estar assassinando ele. Mas
Vamos ao exemplo de Jesus aqui, que dá a sua vida pelos seus irmãos. Vocês podem dar a vida pelos seus irmãos. Só que vocês não precisam fazer isso sozinhos. Vocês não precisam fazer isso pela própria força de vocês. Né? Então, o mandamento começa com a gente crer no nome de Jesus Cristo. E depois amar uns aos outros. E para mim é como se fosse uma escada, né? Aquela escada triangular, eu não sei como que dá o nome daquela escada. Escada. Aquela escadinha que tem os dois. Porque eles se apoiam um no outro, né? A gente crê em Jesus Cristo, né? Crê no Filho, em toda a obra dele, e por causa disso nós amamos uns aos outros. Porque a gente só pode amar os outros porque nós cremos no Filho, né? Então elas andam juntos, né? Uma apoiando a outra. Elas não são a mesma coisa, mas elas estão caminhando lado a lado, elas se ajudam, né? Elas se mantêm. Então a ideia de obedecer os mandamentos sempre é de glorificar Deus. Tudo que a gente diz, né, de fazer, obedecer, a ideia final, né, é glorificar o Senhor, né, exaltar Ele, dar honra a Ele. Mas glorificar Deus resulta sempre também em bem tanto para nós quanto para os outros. Então, a gente obedecendo os mandamentos, né, como Ele nos ordenou, a gente garante um bom resultado de bem para a nossa vida, né, da vida eterna, de uma vida com Jesus, de uma vida na luz, mas também de bem para os outros, bem para a nossa comunidade, bem para aqueles que caminham com a gente. Né? E os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, né, obedecendo e Deus permanecendo em nós, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. E nós sabemos, né, a gente tem certeza disso, porque em Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso que Deus permanece em nós, né? E nós podemos permanecer dele. Porque obedecemos os seus mandamentos, porque somos filhos dele, né? E aí, como eu disse, a gente não precisa se preocupar, encerrando aqui, em fazer tudo pelas nossas próprias mãos. É curioso, né? Porque embora tenha muita coisa prática aqui, eu queria deixar, para a gente finalizar isso, a gente pensar que a gente pode executar tudo isso, viver essas verdades pelo poder do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo em nós, né? Pelo fruto que o Espírito Santo produz em nós. Porque os frutos, né, o fruto que é gerado pelo Espírito Santo em nós nos ajudam a ter bons relacionamentos, né? Quando a gente olha ali o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. A gente vê a bondade de Deus até nisso, de desenvolver em nós, em cultivar em nós esse fruto que vai fazer e vai nos ajudar a viver esse mandamento, em obedecer esse mandamento. Deus é muito gracioso, porque Ele nos dá mandamento, sim, mas Ele nos promete que a gente não vai precisar fazer eles sozinhos. Né? Então, eu queria que a gente lembrasse disso, que é pelo Espírito Santo, realmente, que a gente vai poder amar uns aos outros, sem o peso, né? Mas tendo essa convicção da nossa filiação em Deus, né? De que somos filhos de Deus e que podemos viver de uma maneira bela essa comunidade, essa família a qual Ele nos chamou para pertencer, né? E que vai testemunhar. É complicado, gente, essa ideia, né? De que como a gente nos ama. E assim, eu estou ainda falando só da nossa comunidade local, mas se a gente pensar como corpo de Cristo, essa ideia se multiplicar ainda mais, né? De todos os nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, para encerrar, amar uns aos outros é mais do que um mandamento. É uma evidência tangível de que passamos da morte para a vida e de que somos filhos de Deus. Jesus nos convida a um amor radical, que não é da boca para fora, mas em ação e em verdade. Um chamado a dar a vida pelos nossos irmãos, que não retém o amor, nem perde as oportunidades de servir. Que não obedece visando o próprio bem, mas para a glória de Deus e o bem de todos através do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus.